Oiê, eu sou a Jade E eu sou o Rafael. e hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro mês aqui em Portugal. É isso? Você não vai botar a mãozinha, não? Tá bom, então. Bem, gente, gostaria de falar que nós não temos nenhum tema assim específico que vai ser foco sobre esse primeiro mês, e sim sobre as nossas experiências gerais, desde que a gente saiu do Brasil até o momento que nós chegamos aqui em Portugal. Fazem mais ou menos um mês e meio? Não, mês e 10 dias. 15 dias. Um mês e 10 dias. Então nós saímos do Brasil, fizemos uma despedida no aeroporto com os familiares. Que foi bem mais difícil do que a gente imaginava. Sim, nós já esperávamos que seria muito complicado e foi duplamente pior. Sim. Mas depois que você passa pela porta lá, né, Pela entrada, né? pra fazer todo o trâmite, você tá preocupado com outras coisas, então naquele momento você foca em outras coisas e acaba deixando a emoção pra trás e foca no objetivo que era que vocês planejaram durante todo esse tempo. E ali a preocupação agora é que dê certo, né, com a nossa entrada ali na alfândega. Primeira alfândega de sair do Brasil. Eu tive um probleminha porque eu tava sem meu passaporte brasileiro, só o passaporte português, então eu fiquei lá uns 15 minutinhos. E já imaginei que teria algum problema naquele momento, mas depois ele ficou mirando várias vezes, mas depois liberou. Vendo se você era a mesma pessoa do seu passaporte. Mas isso vai da experiência de cada um, já que nós viemos com certas condições que foram. Rafael, ele é cidadão português, então eu vim com o nosso casamento transcrito aqui em Portugal, como acompanhante, na verdade, mulher de um cidadão português. Então é diferente de todos os trâmites que você vem às vezes com visto, como turista, em outras condições. Desse jeito a gente não sabe como funciona, mas basicamente na alfândega do Brasil a gente teve essa burocracia um pouquinho maior por conta de eu não estar com meu passaporte brasileiro, e a gente foi liberado, entramos no avião, teve um atrasinho no avião, mas assim, foram 9 horas e meia, né, de voo. Que foram relativamente tranquilo. Foi. Era um voo noturno, o que ajudou bastante. Sim. Então nós conseguimos dormir uma parte da viagem, o que facilitou que o tempo passasse mais rápido. Sim, mas você fica com a cabeça a mil. Você pensa em 1 milhão de coisas, tudo que aconteceu naquelas últimas 3, 4 horas é muita coisa para um momento só. Mas se você está preparado, você já imaginava que iria acontecer isso. Acho que quando passa essa primeira parte, a maior preocupação mesmo é com a entrada. E no nosso caso, nós só tivemos que mostrar os nossos passaportes aqui na entrada em Portugal, quando nós chegamos na alfândega daqui. A gente pegou a fila de cidadão europeu e também acho que a gente chegou de madrugada, era 6 da manhã. Tava então, vazia assim, a pessoa que atendeu a gente olhou pra minha cara, olhou pra cara da Jade, não pediu nenhum documento e liberou. Foi muito rápido. Nem a nossa certidão de casamento, que geralmente eles solicitam, não pediram, só foi o passaporte, podem entrar. Nesse momento que a gente passou por ele, a gente desacreditou, mas falou assim, não vou voltar não vou perguntar se tá tudo certo, vamos embora. Só vai agora. Só vai. Bem, uma segunda preocupação depois que a gente chegou aqui era com relação à retirada de documentos, principalmente da minha parte. Rafael veio com tudo feito dele, mas eu precisava tirar o NIF. Ah não, você também precisava tirar o NIF. Eu tinha um NIF provisório, que o banco que eu tinha feito a abertura da minha conta fez um NIF provisório para mim, então eu tinha que cancelar esse NIF provisório e abrir um novo. Que deu mais trabalho do que o seu até. Sim, e também outros documentos que eu precisaria, porque eu preciso tirar um título de residência para ficar aqui mais do que os 3 meses que geralmente eles permitem. Então, desde o Brasil, no nosso caso, na nossa experiência, nós já viemos com esses serviços agendados. Então, conhecidos nossos aqui de Portugal fizeram esse agendamento quando nós estávamos lá no Brasil, e nós só precisávamos ir no lugar informado no dia que estava marcado. E diferente da experiência que nós víamos em vídeo, que nós conversávamos e perguntávamos, o nosso correu tudo certo, porque às vezes, por exemplo, do NIF, o pessoal ia em uma loja das finanças, aí pediam documentos que não tinham ou documentos que não estavam listados no site, e aí precisavam ir para uma outra loja das finanças, e aí dava certo. O nosso, quando nós chegamos lá, foi feito e saímos com aquilo no dia. Sim, mas é confuso, não é um atendimento simples, as informações não estão claras e pode ser que no momento ele peça um documento que não estava listado na ficha do site, por exemplo. Então acredito que nesse primeiro mês, muita gente vem com muito medo sobre a documentação, mas que na nossa experiência, no nosso caso, ocorreu tudo certo, porque nós já tínhamos esses agendamentos antes, então acho que isso facilitou demais.
a gente não precisou esperar muito tempo para ir. Mesmo que desse algum problema, coisa que não deu, mas mesmo que desse, a gente poderia reagendar para uma outra data e ir lá no local. Sim. E o nosso NIF foi aberto com o endereço do Brasil mesmo. Nosso amigo acompanhou a gente, né? Ele Representante fiscal. Como representante fiscal nosso, mas foi aberto na nossa morada do Brasil. Então o trâmite que a gente está tendo que fazer agora, agora que a gente conseguiu arrendar um apartamento, é mudar a nossa morada para aqui para Portugal, para ano que vem, quando a gente for fazer o imposto de renda aqui, não ser taxado como morador de fora, e sim morador aqui mesmo do Porto. Então essa questão de documentação, tranquila, passamos por cima nesse primeiro mês. Uma pausa aqui, aproveitando para pedir para vocês que não são inscritos no canal, se inscreverem aqui embaixo. Muita gente que tem assistido aqui o nosso conteúdo não é inscrito no canal e isso ajuda muito as nossas métricas, ajuda muito com a divulgação do nosso vídeo. Então, dá uma pausa agora, se inscreva aqui no canal e já aproveita para curtir o vídeo. E aí nós vamos comentando mais sobre o nosso primeiro mês aqui em Portugal. Falando um pouco sobre o clima. Bem, na minha opinião, eu acho que foi muito positiva essa experiência nesse primeiro mês. Claro que a época que nós viemos corroborou muito para essa experiência. Nós chegamos em dias de começar a primavera, então nós não pegamos assim um frio extremo. E agora está super calor, tá ficando quente, então a gente tá podendo aproveitar mais o dia. Sim, é um dia bem gostoso. A gente, até foi das nossas reprogramações, foi não ter vindo ano passado, no final do ano passado, que a gente teria que enfrentar todo o inverno aqui. A gente não saberia como seria o nosso apartamento, se ele aguentaria bem. Mas mesmo fora, pelo menos durante a primavera, você tá no sol, tá uma delícia. O problema começou a escurecer um pouquinho, e se foi pra sombra, aí você passa frio. Sim, não dá pra sair assim só de camiseta e voltar, por exemplo, super tarde, à noite. Quando começa a cair o sol, já tem que estar com alguma blusinha. Sim, tem que sair de blusa, esse é o problema daqui. A gente comprou um edredom muito quente na primeira noite e a gente acordou suando. Então, em relação a essa parte, era um medo nosso de sofrer com o clima daqui. A gente não pegou inverno ainda, isso claro, mas pelo menos primavera é uma delícia. Muito bom mesmo. Um outro ponto super interessante, que é extremamente relevante da gente comentar sobre esse primeiro mês, é a questão de que tudo você tem a opção de fazer andando. Então, assim, os bairros, eles às vezes não são bem servidos com metro, com trem, mas sempre você consegue acessar um bairro ou outro e ir para o centro da cidade andando. Claro que quem não está acostumado a andar muito, vai sofrer um pouco. Mas aqui, pelo menos, é bem mais gostoso de andar do que onde a gente morava, que era muito morro. Aqui, a parte do Porto que a gente mora, eu acho que saindo da Baixa do Porto, é praticamente tudo reto. Você vai subir uma ladeirinha, descer uma outra, mas normalmente é tudo plano. E aqui se anda muito, gente. O pessoal, eles fazem muita... Você sempre vê gente na rua, assim, sabe? Isso é muito bom. Um ponto por isso é a segurança. Sim. Não é um problema para eles, você não sai de casa pensando nisso, coisa que era um dos problemas nossos no Brasil. Não tinha jeito, a gente não tinha carro, então tinha que ir a pé, mas era sempre eu deixando alguma joia dentro de casa, às vezes, e o medo de ser roubado a qualquer momento, perder o celular. Mas um outro ponto aqui que facilita é todo o bairro é servido de padaria, é servido de farmácia, é servido de mercado, porque o jeito de se construir aqui é diferente do Brasil, onde tudo é muito espalhado. Aqui eles têm uma região onde as pessoas são bem servidas de serviços, eu digo. Isso. Então você vê muito prédio de 3, 4 andares, mas que no térreo tem toda uma região de comércio. Então, desde loja de 1,99, até padaria, até um café, até um açougue. Então, o jeito que a cidade se desenvolveu facilita também para você não ter que ficar pegando um carro e andar, nem que seja 5 minutos, mas você teria que ter um carro para percorrer esses 5 minutos, coisa que a pé seria 20, 25, não valeria a pena. Mas a gente está aqui num bairro onde não tem metro próximo, mas é bem servido de ônibus. Mas eu imagino que os grandes centros sejam construídos dessa forma. Então, bairros pequenos onde naquela região tenha uma gama de serviços que você possa utilizar sem ter que pegar um carro ou pegar um ônibus e ir para longe. Fora que a gente estava aqui numa praça e a gente pôde escolher até a praça que a gente iria gravar esse vídeo. Tem uma praça na rua de trás de onde a gente está morando, essa aqui é umas 3, 4 ruas para frente, coisa que, pelo menos onde a gente morava no Brasil, era impossível. Você tinha que pegar um carro e andar 15, 20 minutos para chegar num parque. E uma coisa engraçada que já vem uma crítica social aqui também no vídeo. Lá, pelo menos em São Paulo, lugares onde tinham praças como essas que nós encontramos aqui na Europa, eram lugares
assim, bairros ricos, por exemplo. Sim, sim. Ou seja, eram pessoas que tinham carros, que conseguiam tanto ir andando quanto de carro para os lugares. Já aqui não. Em todo bairro tem uma praça. Menor, maior, menor, mas mas tem. E que pode, assim, dar esse acesso para qualquer tipo de classe, vamos dizer assim. Se eleger uma coisa assim que você mais gostou nesse primeiro mês, o que seria, Rafa? eu imagino que o jeito que a cidade é construída foi o que mais me encantou. Então essa situação de você ter bairros vivos, onde não é aquele muro, onde não tem ninguém morando. Quer dizer, tem alguém lá dentro morando, mas a pessoa está segura dentro do muro. E você está no perigo fora do muro. Então as pessoas fazem um muro de 3, 4, 5 metros de altura no Brasil, aonde a rua vira um deserto e você não tem nem coragem de andar. E aqui não, é o oposto. Então você vê bairros vivos e nessa a gente nos primeiros 15, 20 dias a gente estava andando beirando 10 quilômetros por dia porque Sim. você vai conhecendo um bairro, lógico, tudo é novo pra gente, mas Tudo se torna bom, né? Sim, mas a gente ia resolver qualquer coisa, a gente olhava no mapa, via que era 20 minutos a pé, Sim. sem problema, a gente ia andando e era gostoso, não era um problema. Acredito que pra mim, assim, se eu fosse eleger também uma coisa que eu mais gostei nesse primeiro mês, foi essa questão de poder fazer de forma prazerosa, de uma caminhada legal, tudo andando, de ser, querendo ou não, tudo perto, você conseguir chegar no centro da cidade de fácil acesso, e também por uma questão de expectativa. Eu pensei que eu seria meio que maltratada quando eu chegasse Não, aqui. oposto. E pelo contrário, assim, as pessoas que a gente tem tido acesso, que a gente tem tido contato, todo mundo é muito respeitoso. Então, isso eu gostei, porque era algo que eu vinha com um anseio não, que eu vinha com uma preocupação do Brasil e que eu me surpreendi positivamente chegando. Sim, eu entendo a educação não no sentido de ler livro ou fazer Não. escola, mas educação mesmo de ser... Qual que seria a melhor palavra? Eles agem de um jeito mais formal, vamos dizer assim. Mais carinhoso, vai. Não, são... não é carinhoso. A palavra não é carinhosa. Eu não sei explicar, São mas atenciosos. são muito gentis. São bastante gentis. Essa é a questão. Claramente, vão ter pessoas que vão tratar mal, mas como em qualquer lugar do mundo. Isso, gente otária, gente besta, vai ter em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas a maioria, a grande maioria, é bem educado, quer tratar você da melhor forma possível. Claramente, se você vai ser o cliente, a pessoa vai te tratar bem, mas isso em todos os lugares, eles te atendem de uma forma diferenciada. Se você fosse falar uma coisa que você não tem gostado aqui nesse primeiro mês, que você não tá gostando. Não é em relação ao Porto ou ao Portugal, é em relação à família. É bem difícil ficar longe. Isso era um dos principais problemas para a nossa imigração, mas viver isso dói mais do que botar no papel e tentar imaginar como seria. Porto só não é perfeito porque a nossa família não está aqui. É incrível como você vê famílias portuguesas aqui numa praça curtindo e você se imaginar com o seu afilhado, com o seu sobrinho, com os seus amigos aqui, seria maravilhoso ter isso perto da família, seja no Brasil, com uma qualidade melhor, seja aqui. Então, ficar longe da família é um grande peso que às vezes o país é maravilhoso em todos os itens, mas não te completa, não te completa e aí por conta disso você acaba voltando porque a saudade é bem grande aqui. Sim. Para não ser repetitiva nessa questão da saudade, eu colocaria uma coisa que eu não estou gostando aqui, mas isso se tratando assim, isso é muito pessoal meu, por eu ser uma pessoa muito ansiosa. Essa questão de não saber como que vai ser o próximo dia. Então, de não ter às vezes uma rotina estabelecida, de você às vezes buscar, querer certas coisas que não estão no seu tempo, mas isso foge muito do que é Portugal. Isso é uma questão pessoal minha. Acho que seria legal a gente falar sobre as diferenças culturais, sobre as diferenças linguísticas agora. O que você tem achado? Eu acho que é um povo muito parecido com o povo brasileiro, claramente, né? A gente foi colônia, então vai ter uma mescla disso, mas é um povo acolhedor igual. Claramente vai ser um pouco mais recluso que o povo brasileiro, que a gente é demais, não tem... nosso calor é diferente do povo brasileiro. A proximidade de se falar, né? Sim, sim. Aqui vai ser um pouco menor, mas, assim, longe de ser um problema pra gente. Uhum. Em relação à língua, eu imaginei que seria muito mais difícil.
Sim. Mas não, sinceramente, não é questão de ser duas línguas diferentes, não. Não existe, na minha cabeça, já não existe mais o português de Portugal e o português brasileiro. É o sotaque. É o sotaque diferente. E um outro ponto é, eles sabem todas as nossas palavras diferentes. Sim. Então não é uma outra língua. É questão, igual, mandioca, existe 3, 4 palavras de mandioca no Brasil. No Brasil. Aqui também vão ter palavras que é diferente, tipo arrendamento, metro, mas quando você fala no sotaque brasileiro, eles te entendem. O contato que eles têm com o nosso português, a gente não tem com o deles. Então, para eles vai ser mais fácil. Teve um dia desse que eu falei endereço, e seria morada. A pessoa que estava no telefone comigo entendeu super bem e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Um outro ponto aqui que é muito parecido é a paixão deles pelo futebol. A gente não vê tanta gente jogando futebol, mas brincando com bola todo lugar. Você vê muita criança brincando com bola. E uma coisa que surpreendeu bastante a gente foi num dia de clássico aqui do Benfica e Porto. E assim, a cidade parou para assistir o jogo. Você via de 10 pessoas, 6, 7 estavam com a camisa do Porto, que a gente está, infelizmente, em território inimigo. Mas... E nesse dia, infelizmente, o Porto ganhou. Mas infelizmente não, só vem ganhando. Mas a gente foi assistir num bar e o bar estava lotado. Engraçado que, assim, também a gente mora perto de um estádio conhecido aqui no Porto. Então, em dia de jogo, você vê todo mundo se movimentando no mesmo sentido, indo a pé pro estádio. E uma coisa que o Rafa comentou e que eu lembrei sobre o dia do bar que nós fomos assistir o clássico, é que tinham pessoas que torciam para o Benfica e que torciam para o Porto no mesmo lugar, e a convivência não era de briga. Eu não fiquei em nenhum momento pensando que ali, sabe assim, daria uma briga. No gol do Benfica eu não gritei gol, mas eu vi umas 5, 6 pessoas gritando lá e eu falei, ué, então pode, né? Então o respeito é muito grande aqui. E é legal ver que eles também gostam de futebol, tanto quanto os brasileiros. Sim, isso é bem legal. Um outro ponto que eu não comentei sobre o que eu tenho amado nesse 1 mês de Portugal são os mercados, gente. É claro que a gente tem a questão de que nós ainda não estamos empregados, então nós não estamos podendo gastar e ir para lugares, por exemplo, turísticos, vamos dizer assim. Então, o que nós temos feito bastante? Ir ao mercado, porque nós precisamos comer e sobreviver aqui. Então, nós estamos especialistas em mercado e se torna um passeio muito prazeroso. Primeiro, porque você não conhece, às vezes, todos os produtos deles. Então, você vê as diferenças de um mercado para o outro, ver o tanto que eles consomem de marca branca, que é a marca do mercado, e o quanta qualidade que tem nessas marcas, é muito impressionante. Esse ponto surpreendeu mesmo, que parece que a marca branca deles, como se fosse a marca básica deles, é o mesmo nível da nossa marca, não a top, mas é uma das melhores que a gente tinha no mercado brasileiro. A partir do momento em que nós não precisarmos converter, ir no mercado vai se tornar mais prazeroso ainda do que já é pra gente. Então, é claro, a comida, a culinária, ela não é a mesma, o sabor não é o mesmo, mas assim, por enquanto, nesse primeiro mês, tá sendo tudo uma questão de curiosidade. Sim, tudo novo, né? Tudo novo, então o mercado é um super ponto positivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com aquele seu amigo e até a próxima semana para o próximo tema. Tchau, tchau.